3 anos atrás, eu fiz um vídeo em que eu queria quebrar um estereótipo. Aquele estereótipo de que ateus são jovens, homens e rebeldes. Hoje eu quero falar sobre um outro estereótipo que também é muito comum, a de que quase todo ateu é necessariamente um nihilista. Surgiu uma pessoa nos comentários aqui do meu canal dizendo isso, que todo ateu que não é nihilista é porque não foi capaz de levar o ateísmo às últimas consequências. Sei lá o que isso significa, mas eu acho um pouco estranho. E claro, citou Dostoiévski e citou Nietzsche. Mas eu tenho quase certeza que uma pessoa capaz de dizer esse tipo de coisa, ele não conhece realmente nenhum ateu pessoalmente. E não faz a mínima ideia de como realmente um ateu é, pessoalmente. E eu acho que isso vem da necessidade que essas pessoas têm de encaixar os ateus num estereótipo que torne confortável para eles poder desconsiderar qualquer coisa que essa pessoa venha dizer. Quer dizer, se você consegue encaixar um estereótipo em cima de uma pessoa e por causa disso se sentir confortável em não levar nada a sério do que essa pessoa disser, aí a pessoa pode continuar no seu confortável casulo de cegueira e fica muito bem, se sente bem dessa maneira. Bom, eu não sou uma estudiosa de filosofia. Qualquer coisa que eu disser vai ser necessariamente de um ponto de vista de leiga. Então, se alguém vier agora com esse vídeo aqui, vier me exigir algum tipo de profundidade, está perdendo seu tempo, porque eu não tenho obrigação de ter algum tipo de profundidade aqui. O que eu posso simplesmente é, a partir das minhas leituras, dar a minha opinião pessoal, e isso eu tenho direito de fazer, sem profundidade nenhuma, apenas aquilo que eu entendo. E eu acho que mesmo como leiga eu posso falar alguma coisa sobre niilismo. Eu sou muito curiosa, e eu sempre vou atrás das respostas para as perguntas que eu tenho. E eu fui para a Wikipédia, atrás de algumas definições apenas. E aí eu descobri que o niilismo, ele tem na verdade uma definição um tanto flexível até. Não é uma definição só. E não é uma coisa muito determinista. Então eu anotei aqui e vou ler o que diz na Wikipédia sobre niilismo. E também vou citar aquela célebre passagem do livro de Dostoiévski. Mas vamos por partes. Niilismo. Do latim nihil, significa nada. É um termo e um conceito filosófico que afeta as mais diferentes esferas do mundo contemporâneo: literatura, arte, ciências humanas, teorias sociais, ética e moral. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta ao porquê. Os valores tradicionais depreciam-se e os princípios e critérios absolutos dissolvem-se. Tudo é sacudido, posto radicalmente em discussão. A superfície antes congelada das verdades e dos valores tradicionais está despedaçada e torna-se difícil prosseguir no caminho, avistar um ancoradouro. Tá, essa é a primeira definição de niilismo que eu encontrei, que é neutra, relativamente neutra, e que explica que ela inclusive se aplica a várias esferas e não apenas ao ateísmo. Mas, prosseguindo, o niilismo pode ser considerado um movimento negativo quando nessa dinâmica prevalecem os traços destruidores e iconoclastas, como os do declínio, do ressentimento, da incapacidade de avançar, da paralisia, do tudo vale
e do perigoso silogismo ilustrado pela frase do personagem de Dostoiévski: se Deus está morto, então tudo é permitido. No tocante a essa frase, temos a seguinte observação. Na verdade, trata-se de mera interpretação de um diálogo desenvolvido entre os irmãos Karamazov, com a intervenção do diabo. Entende-se por Deus, nesse ponto, como a verdade e o princípio. Então vamos dar uma analisada nessa frase que é tão famosa e tão repetida. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase é frequentemente citada em relação a essa obra, porém nunca aparece dessa maneira. Ela é, na verdade, uma forma parafraseada de um trecho do livro onde narram a respeito de um artigo que o personagem Ivan Karamazov acaba de publicar numa revista. Ele, Ivan Fyodorovich Karamazov, declarou em tom solene que em toda a face da terra não existe absolutamente nada que obrigue os homens a amarem os seus semelhantes, que essa lei da natureza que reza que o homem ame a humanidade não existe em absoluto, e que se até hoje existiu amor na terra, este não se deveu à lei natural, mas tão só ao fato de que os homens acreditavam na própria imortalidade. Ivan Fyodorovich acrescentou, entre parênteses, que é nisso que consiste toda a lei natural, de sorte que, destruindo-se nos homens a fé em sua imortalidade, nele se exaure de imediato não só o amor, como também toda e qualquer força para que continue a vida no mundo. E mais, então não haverá mais nada amoral, tudo será permitido, até a antropofagia. Mas isso ainda é pouco, ele concluiu, afirmando que para cada indivíduo particular, por exemplo, como nós aqui, que não acredita em Deus nem na própria imortalidade, a lei moral da natureza deve ser imediatamente convertida no oposto total da lei religiosa anterior, e que o egoísmo, chegando até o crime, não só deve ser permitido ao homem, mas até mesmo reconhecido como a saída indispensável, a mais racional e quase a mais nobre para a situação. Isso está na página 109 da editora 34. Tá. Bom, até agora, as definições e citações parecem confirmar a ideia de que o ateísmo acaba em niilismo e que resulta em uma maneira amoral de viver a vida, que nada tem sentido mesmo. Mas, aí vem o grande mas. Muito mais à frente no livro, Ivan considera outra possibilidade. Se Deus não existir e a religião fosse extinta de todas as formas, o que aconteceria? Agora vem a citação. Quando a humanidade, sem exceção, tiver renegado Deus, e creio que essa era virá, então cairá por si só, sem antropofagia, toda a velha concepção de mundo, e principalmente toda a velha moral, e começará o inteiramente novo. Os homens se juntarão para tomar da vida tudo o que ela pode dar, mas visando unicamente a felicidade e a alegria neste mundo. O homem alcançará sua grandeza, imbuindo-se do espírito de uma divina e titânica altivez, e surgirá o homem-deus. Vencendo a cada hora com sua vontade e ciência uma natureza já sem limites, o homem sentirá assim, e a cada hora, um gozo tão elevado, que este lhe substituirá todas as antigas esperanças no gozo celestial. Cada um saberá que é plenamente imortal, não tem ressurreição, e aceitará a morte com altivez e tranquilidade, como um Deus. Por altivez compreenderá que não há razão para reclamar de que a vida é um instante, e amará seu irmão já sem esperar qualquer recompensa. O amor satisfará apenas um instante da vida, mas a simples consciência de sua fugacidade reforçará a chama desse amor, tanto quanto ela antes se dissipava na esperança de um amor além túmulo e infinito. Na página 840 da editora 34. E aqui cabe mais uma definição de niilismo, e eu deixei isso por último de propósito. Mas também pode ser considerado um movimento positivo, quando pela crítica e pelo desmascaramento nos revela a abissal ausência de cada fundamento, verdade, critério absoluto e universal, e, portanto, convoca-nos diante da nossa própria liberdade e responsabilidade, agora não mais garantidas nem sufocadas
ou controladas por nada. Responsabilidade. Essa é a palavra-chave. Quer dizer, existem definições positivas para o niilismo. Existe uma maneira positiva de encarar essa ideia de que se Deus não existe, então cabe a nós assumir responsabilidade pelas nossas vidas. Então é muito conveniente quando as pessoas prestam atenção só à parte que lhes convém, foi o que aconteceu com esse crítico aqui no meu canal. E deixam de lado tudo aquilo que contradiz as convicções deles. De acordo com a segunda citação da obra Irmãos Karamazov, a ausência de crença pode ser boa e levar a resultados positivos, da mesma forma que o niilismo, quando vista como a oportunidade de decidir por nós mesmos, de forma responsável, o que vamos fazer, também pode ser uma coisa boa. Não estou dizendo que todo ateu pensa assim, tá? Acredito que devem existir ateus e niilistas, né, que enxergam o mundo de maneira negativa. Mas me surge a seguinte dúvida: será que um religioso também não pode ser niilista? Uma pessoa não poderia acreditar em Deus, mas de tal forma que considere que a vida é algo vazio, que não vale a pena, porque está só na expectativa da próxima vida? Não sei, são só umas conjecturas minhas. Mas, no fim das contas, eu acho que cada um vai agir de acordo com a sua natureza íntima. Isso independe de crença ou não crença. Já há muitas pesquisas que mostram que a nossa capacidade de empatia é parte da nossa natureza humana. É uma herança genética, na verdade, e uma característica que desenvolvemos por causa da pressão evolutiva. O ser humano é um ser social e precisamos uns dos outros para viver. Nessas condições, seria muito lógico que colaborássemos uns com os outros, e é isso que a maioria faz, com exceção de alguns psicopatas, claro. Então, por que eu não sou niilista? Porque essa não é a minha natureza. Eu gosto das pessoas, gosto de ver os outros progredindo, o convívio prazeroso traz grandes benefícios para todo mundo. Ser niilista no sentido negativo não seria uma opção para mim, né? Eu não conseguiria ser niilista dessa forma nem que eu quisesse, né? Eu também, da mesma forma que eu nem decidi ser ateia, simplesmente foi uma conclusão inevitável depois de todos os questionamentos que eu fiz. E ser niilista só seria possível se eu não tivesse nenhum sentimento pelas pessoas que me cercam. Esses sentimentos que eu tenho é simplesmente porque essa é a minha natureza. Empatia, compaixão. Eu fico feliz quando eu vejo alguém feliz. Eu me sinto triste quando eu vejo alguém triste. Simplesmente porque é assim que eu sou. Não escolhi. É só assim que eu sou mesmo. Tá, e aí eu faço a seguinte pergunta. Você que acha que todo ateu é niilista, se você chegasse à conclusão de que Deus não existe, você deixaria de gostar das pessoas? Você deixaria de sentir empatia e compaixão? Deixaria de ajudar alguém que precisa? Deixaria de se alegrar com a felicidade de outra pessoa? Se você, que acredita em Deus, fosse chegar a esse ponto, se chegasse à conclusão que Deus não existe, então, na verdade, o niilista aqui é você.